Olá pessoal, falaremos hoje sobre a produção artística na Idade Média. Podemos afirmar então que a arte retratava passagens bíblicas e tinha como principal função ensinamentos religiosos. Podemos dizer então uma função pedagógica. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre esses dogmas, usando assim um meio extremamente eficiente para um processo de comunicação um pouco mais universalizado. Podemos dizer também que a cultura medieval foi fortemente desenvolvida sobre o aspecto da deformidade, fugindo assim das preocupações técnicas de anatomia humana, de observação da realidade, desenvolvida nas culturas anteriores, Grécia e Roma. Podemos dizer que a arte medieval pode ser subdividida em 3 períodos: cultura bizantina, cultura românica e cultura gótica. Veremos então a pintura bizantina. A arte é usada para expressar a autoridade absoluta do imperador, considerado sagrado. Então, representava-se as figuras públicas como se fossem representantes governamentais e, ao mesmo tempo, representantes divinos naquela sociedade. A principal técnica a ser usada na pintura bizantina foi o mosaico, que decoravam as paredes das igrejas com cenas sagradas. Observe nessa imagem que não existe uma preocupação de que a imagem fosse uma imagem anatomicamente perfeita, se preocupando apenas com a mensagem que essa imagem pudesse trazer. Outra imagem bem representativa do ponto de vista do dogma da igreja, a famosa história da multiplicação dos peixes. Outro elemento importante na cultura bizantina eram os chamados ícones, que eram quadros de figuras sagradas que eram usadas dentro das casas para orações familiares, normalmente com esse fundo dourado ou com um acabamento em metais preciosos, representando assim o esforço dessa família para a representação da sua fé. Como a cultura bizantina vai se desenvolver ali na porta de entrada para o Oriente, nós vamos ter elementos dessa cultura oriental incorporadas ao cristianismo. Um exemplo disso são os chamados arabescos, que são esses entrelaçamentos de figuras geométricas que podemos perceber aí no emolduramento da figura menor, que são elementos típicos da cultura muçulmana, daí o nome arabescos, vem da palavra árabe. Essa outra imagem representa também muito bem esses arabescos, que são esses emolduramentos. Logo, uma cena bem curiosa, onde aparece ao centro da imagem a representação de Justiniano, um desses últimos imperadores romanos, onde de um lado aparece os seus seguidores do exército e do outro a presença forte dos personagens da igreja. Então, com isso, o imperador poderia afirmar que tinha ali tudo o que precisava para governar. Nessa outra imagem, podemos perceber claramente o quanto era significativo, aí mais uma vez, por influência de onde essa cultura cristã vai se desenvolver, a forte presença dos elementos geométricos no emolduramento desses arcos, mais uma vez a presença dos arabescos e mais acima as representações bíblicas como forma de ensinamento. Veremos agora como vai se desenvolver as características mais marcantes da arquitetura. Uma grande cúpula sobre uma planta quadrada, revestimento de mármore e em mosaico. Então podemos observar que a arquitetura bizantina ela se caracteriza basicamente por essa nave central e outras naves menores eram incorporadas a esse projeto. Na maioria das vezes um acabamento muito simples na parte exterior da construção, ao contrário do que vimos na imagem anterior, com um requinte de acabamento muito mais sofisticado na parte interna da construção.
Essa é uma das construções mais importantes da cultura bizantina, a chamada Santa Sofia, hoje conhecida como a Catedral Azul, também com essas mesmas características de nave central predominante e naves laterais mais baixas incorporadas ao projeto. Também uma simplicidade externa e uma sofisticação bem elaborada de imagens na parte interna da igreja.